Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém. Nosso abraço a quem nos está nos acompanhando de longe, pela internet. Muito bom estarmos juntos nesse primeiro domingo deste novo ano. Muito bom revê-los. Feliz ano novo para quem não vir, né, no final do ano. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vivendo na perspectiva de Deus, é o que nós vamos meditar nesta manhã. Nós vamos nos basear em outros versículos desse capítulo, mas por hora vamos ler apenas o 12. Filipenses, capítulo 1, verso 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Sem dúvida que no início do ano a gente começa a refletir sobre a nossa vida, a vida que estamos vivendo. O tempo está passando rápido, né, irmãos? Estou vendo tantos irmãozinhos aqui com cabecinha branca, não tinham não, né? As irmãs pintam, tudo bem, a maioria aqui, né, pinta, e tem um homem também que pinta, eu sei que tem, né? Tem um pastor aqui na nossa região que falava assim: é o shampoo que eu uso, eu não pinto não. Alguns sabem quem é. Não, é o shampoo. Então, muito bem, queridos, nós precisamos refletir qual o valor da nossa vida. Não podemos viver por viver, irmãos. Qual o propósito da nossa existência? Por que estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? O que nós vamos deixar? Porque nós vamos passar, outros virão, estão vindo. Nossos filhos, nossos netos. O que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos? Algo bem patente. O que? Que contribuição nós estamos dando para o mundo? Para a igreja? Para a família? Que contribuição estamos dando para o reino de Deus? Acho que o apóstolo Paulo nos ajuda a pensar sobre isso nesse texto. Paulo tinha uma visão correta da vida e da morte. Ele tinha a ótica divina da existência humana. Paulo tinha isso. Ele tinha uma compreensão espiritual da vida, da existência. Então eu acho que esse é o ponto central desse texto. Nós precisamos ter essa visão espiritual, divina, da nossa existência, do propósito de Deus para nós aqui nessa terra. Então nós temos que ter a visão de Deus para o passado, para o presente e para o futuro. E é isso que Paulo diz aqui. Tá? Então deixa a sua Bíblia aberta aqui, nesse texto, em Filipenses 1, que eu quero tirar 3 lições que eu entendo sejam importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada aqui na terra. A primeira coisa que eu destaco aqui, irmãos,
é que devemos olhar para o passado sem amarguras. Pelo contrário, com gratidão, né? Sem amarguras. Olha só, verso 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Quero que saibam, em outra tradução, diz assim, eu quero certificar vocês. Eu quero dar toda certeza a vocês. Essa é uma declaração maravilhosa, irmãos. A vida de Paulo era centralizada em Cristo. Cristo era o centro da vida dele. Nem ele era a pessoa central. Você sabe que quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Não é? Estava prestes a partir. Mas o Evangelho estava livre. E ele fala sobre isso, o progresso do Evangelho. O mais importante é o progresso do Evangelho. É o Evangelho progredir. E a ideia de progresso, a palavra no original, é quando os desbravadores estavam entrando em selva, sem caminho, que estavam abrindo o caminho. Progresso. Caminhando, enfrentando lutas, dificuldades, mas progredindo, avançando. Essa ideia de progresso do Evangelho. Paulo passou por muitas dificuldades, irmãos. Aliás, ele faz uma lista tremenda: perseguições, açoites, prisões, acusações levianas, fome, frio, naufrágios. Parece até que ele era um pé frio, onde o barco que ele estava naufragava. Que situação, que homem azarado. Mas olha o que ele diz: todas contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu acho isso assim, algo maravilhoso. Tudo isso tem contribuído. Ele não tinha aquele sentimento de autopiedade, se fazer vítima pelas lutas que ele estava passando. A ótica dele, da vida, da sua vida, era divina. Como Deus me vê. O propósito divino para a vida dele, para o ministério dele, para a caminhada dele. Isso que é importante. Mais importante do que o seu bem-estar. E isso é difícil, irmãos. Eu vou repetir. Mais importante do que o seu bem-estar, do que sua satisfação, do que suas realizações pessoais. Mais importante do que os seus sonhos naturais. O progresso do Evangelho, o propósito de Deus na vida dele. Paulo não fica calculando o preço que ele pagou, o custo pessoal da sua renúncia, o seu sofrimento que teve. Ele está preocupado com o progresso do Evangelho, na conquista de almas para Jesus, na sua influência espiritual, na propagação do reino de Deus. E isso descentraliza, irmãos, o nosso eu. Porque, naturalmente, nós centralizamos o nosso eu, nosso ego. Eu quero estar satisfeito, são as minhas realizações, meus sonhos, e às vezes esquecemos dos propósitos de Deus. Então a gente tem que ter essa visão, irmãos, da vida aqui, da nossa existência terrena, a visão de Deus, não perdendo também os propósitos de Deus aqui nessa vida, né? Isto é, você não vai se anular, não é essa a ideia.
você vai lutar, progredir, seus sonhos, você vai conquistar. Nada disso Paulo condena ou questiona, mas a visão espiritual nós não podemos perder. Lá no rio Amazonas, eles encontraram um peixe meio esquisito, e eles chamavam de tralhoto, não é caolho não, né? Porque às vezes, antigamente, pessoa que usava óculos, chamava de quê? 4 olhos. Sai daqui, 4 olhos. E esse peixe, irmãos, é interessante. O olho ou os olhos dele, né, é dividido em 2 partes. E ele tem uma visão, numa parte de cima, ele tem a visão aérea. E a parte de baixo, ele tem a visão aquática. Dentro. Que negócio é esse? Que peixe é esse, gente? Mas encontraram essa criatura lá no rio Amazonas. Mas não é isso que nós precisamos ter, uma visão da vida aqui, terrena, mas uma visão mais alta. A visão de Deus, a visão espiritual. A nossa existência aqui, irmãos, é breve. E às vezes o erro que corremos é valorizar demasiadamente, estou falando demasiadamente, as coisas terrenas. E esquecemos das coisas espirituais, do que é mais importante na nossa vida aqui. O que é mais importante? Nós vivemos em função de quê? Pensa na sua vida, nos seus propósitos, naquilo que você investe mais. Nós temos que analisar isso, irmãos. Paulo, ele se preocupa com isso. Nós precisamos ter a visão espiritual, não perder a visão espiritual. Por isso ele diz: pensai nas coisas que são, e não nas coisas que são da terra. E Jesus falou também sobre acumular tesouros, né, no céu e não na terra. Tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. Vamos passar para alguém. Alguém vai ficar com aquilo que às vezes vivemos em função e morremos. Temos que ter a visão de Deus da vida. E um grande exemplo do Antigo Testamento é José do Egito, que nós conhecemos muito bem. Rejeitado, abandonado, vendido, escravizado, acusado injustamente, caluniado. Mas Deus foi trabalhando em tudo isso. Olha o progresso do Evangelho, né? Não era Evangelho ainda, mas olha o progresso da vontade de Deus. Deus foi trabalhando tudo isso para ele chegar ao ponto de ser o quê? Governador. Ele era chamado o Salvador. O Salvador, humanamente falando, ele era chamado assim, por aquilo que ele realizou no Egito. E quando os irmãos chegam, que é uma história bonita, né? Quando há aquele momento de revelação de quem é José, né? Gênesis 45, 5. Agora, pois, olha o que ele disse: não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida
que Deus me enviou. Olha só, Deus me enviou. Olha aquela amargura, hein? Em relação aos irmãos. Deus me enviou. E a parte primeira do verso 8, ele diz assim: assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós entendermos e chegarmos à conclusão que a mão de Deus estava ali, em tudo que estava acontecendo, em tudo que aconteceu, tá? Então nós precisamos aprender a olhar o passado sem amarguras, com a visão espiritual, com discernimento espiritual, e agradecer a Deus, porque Ele estava nos conduzindo nas mais adversas coisas, nos momentos mais difíceis de nossa vida, Deus estava nos conduzindo. Você crê nisso, meu irmão? Que as lutas que você já passou, ou está passando, está dentro dos propósitos de Deus? Às vezes, nós não entendemos na hora as coisas que nos acontecem, mas depois, nós vamos dar graças a Deus. Vamos entender o propósito de Deus. Então, nada de lamento, queridos, nada de amargura, nada de ressentimento. Olhe para o passado sem essas coisas, mas com gratidão a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor foi comigo. Então, louvado seja Deus. Segunda lição que Paulo nos dá aqui, na palavra de Deus, é que devemos olhar o presente com alegria. Olha o verso 18, por favor. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Em outra tradução diz assim, por pretexto ou não, tá? Ou por verdade, ele tem essa tradução, e aí ele completa, também com isso me alegro, sim, sempre me alegrarei. Irmãos, isso é maravilhoso, né? Lembrar que Paulo estava numa prisão, e olha só, longe dessa situação interromper ou limitar o seu ministério, Paulo estava entendendo que Deus estava abrindo novos horizontes para a pregação do Evangelho. Deus estava abrindo frentes missionárias. Deus estava usando aquela situação toda para ele pregar o Evangelho a algumas pessoas. Às vezes é difícil entender isso, irmãos. Que aquela situação que nós estamos passando. Por que eu estou nesse hospital? Deus tem algo a fazer em mim e através de mim. Em nós e através de nós. Por que eu passei por essa situação toda? Deus tem um propósito na sua vida, talvez até um ministério nessa área, para você ajudar pessoas que certamente passarão
pelos mesmos problemas que você passou. No verso 13 e 14, eu não vou ler, mas Paulo está dizendo aqui que a guarda da elite do imperador passou a conhecer a Cristo. A guarda pretoriana foi evangelizada, irmãos. Os pretorianos se converteram. E ele diz mais que a igreja de Roma foi fortalecida, revitalizada. A igreja, com a prisão dele, olha que ele está se referindo à prisão. Guarda pretoriana evangelizada, a igreja revitalizada, e depois a gente vai ver as cartas que ele escreveu da prisão atingiram o mundo inteiro e até hoje são usadas por Deus para nos abençoar. Olha só, lá da prisão. Os versos 15 a 18, depois você lê devagar, ele fala de críticos, pessoas que, ele fala de inveja, de rivalidade, de discórdia, gente que tentou atrapalhar Paulo. Observe uma coisa, é interessante isso. Enquanto uns foram estimulados, revitalizados, outros foram aborrecidos, se tornaram críticos. Tem gente que não gostou, se tornou crítico de Paulo. Mas isso não azedou o coração de Paulo. Ele focalizou sua mente naquelas pessoas que foram abençoadas. Quem não quis, quem está criticando, quem está falando mal, deixa de lado, meu irmão. Entrega na mão de Deus. E há sempre duas situações, né, dois lados. É interessante na nossa vida. Enquanto algumas pessoas estimulam, colocam a gente para cima, vamos botar nesses termos, outras criticam, querem desanimar, de alguma forma. Enquanto uns querem te levantar, outros querem te pisar. É assim na vida, irmãos. Olha Jesus. Olha para Jesus. É assim na vida espiritual. Gente que tem a vida azeda, quer azedar a vida dos outros. A felicidade, a sua felicidade, a sua realização, a sua vitória incomoda pessoas. Isso é certo, irmãos. Incomoda. Gente fracassada se torna muito crítica para derrubar, para se sentir bem vendo outras pessoas na mesma situação. Vê o conselho de uma pessoa divorciada para quem está com problema no casamento. Qual é? Via de regra, você sabe. Paulo não deixou isso acontecer, irmãos. O sucesso de alguém incomoda, irmãos. Incomoda muita gente. Incomoda o invejoso e o fracassado. O que você vai fazer com isso? Com as críticas? Eu gosto muito de uma história, que eu já contei aqui algumas vezes, de um fazendeiro que o cavalo dele caiu num poço largo e muito fundo.
e não tinha corda para puxar, assim, era muito difícil. Encomendar alugar um maquinário, não tinha na fazenda, não tinha como. Enfim, tentaram várias coisas, não conseguiram tirar o cavalo do buraco. Qual a conclusão que eles chegaram? Vamos enterrar esse cavalo. E pelo menos a gente tapa esse poço de uma vez. Vamos jogar terra em cima dele. Vai ficar aí sofrendo. E aí, chamou os empregados e começaram a jogar terra em cima do cavalo. Jogar terra. Mas o cavalo rejeitou ser enterrado. Ele ia sacudindo a terra e ia subindo. E chegou a hora que ele conseguiu sair do buraco. Alguém já disse: o que você faz com a pedra que lançam contra você? Usa para alguma coisa boa, para construir alguma coisa, né? O que você faz com as críticas? Deixa seu coração ficar azedo, desanima, esmorece? Não, meu irmão. Eu sempre digo assim, observa, não é a crítica, é quem faz a crítica. Olha bem. Então, Paulo não desanimou de pregar o evangelho por causa desses que surgiram. Ele diz que eles não tiraram a sua alegria. E ele destaca aqui alegria. Também com isso me alegro, sempre me alegrarei. Por quê, irmãos? Porque a alegria dele não estava o quê? Nas circunstâncias, nas coisas, nas pessoas. Não dependia dessas coisas a alegria dele. A alegria dele estava firmada no Senhor. Alegre-se no Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. Paulo não dependia de elogios humanos. O elogio sempre é bom, né? Você receber um elogio, cuidado. Alguém disse que nós temos que ter mais cuidado com os elogios do que com as críticas. Porque você pode encher o peito, ficar orgulhoso e orgulhosa, e deixar de vigiar. A sua alegria tem que estar baseada no Senhor, na vontade de Deus, em fazer a vontade do Senhor, em pregar o Evangelho, em levar vidas a Cristo. Uma pergunta muito difícil de ouvir e de responder: quantas pessoas você está levando a Cristo, levou para Jesus? Alguém disse que lá no céu vão fazer duas perguntas. Vai surgir um anjo lá e vai fazer duas perguntas a cada um que chegar lá. A primeira: quantas pessoas estão aqui por sua causa? Quantas pessoas você evangelizou, você discipulou, você falou de Jesus e ganhou para Jesus? Quantas? Quantas estão aqui por sua causa? Isto é, por ser instrumento de Deus. Mas qual será a segunda pergunta? Essa pega mais ainda, hein? A segunda será assim: quantas pessoas não estão aqui por sua causa? Mau testemunho, omissão, não amou o próximo, não amou a obra missionária, não investiu. Quantos estão se perdendo, irmãos, por nossa causa, pela omissão das igrejas?
Paulo se alegrava, irmãos, porque ele estava levando almas a Cristo, ganhando vidas para Cristo. A sua vida não estava centralizada nas coisas terrenas, naquilo que estava acontecendo, nas circunstâncias. Ele queria ganhar alma para Jesus. Alma para Jesus. Mais uma pessoa. Mais um. Isso aí me lembra até o filme, né? Qual o filme? Déboras. Até o último filho. Até o último homem. Que aquele menino lá, feioso, desprezado, rejeitado, estigmatizado, foi salvando. Ele dizia: Senhor, mais um só, mais um só, mais um só. Uma vez o Rick Warren, da Igreja com Propósito, ele teve conferência aqui no Rio de Janeiro. Ele falou que o seu pai estava falecendo, isto é, nas últimas, e ele dizia assim: Senhor, me dê vida para ganhar mais uma pessoa para Cristo. Senhor, não me leve agora, porque eu quero ganhar mais uma pessoa para Jesus. E ganhou centenas de vidas, irmãos. Eu quero ganhar mais uma pessoa. Eu quero povoar o céu. Eu quero levar alguém a Cristo. Eu quero ser instrumento de Deus. Por último, queridos, devemos olhar para o futuro com fé e esperança. Verso 20, olha aí. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha só. Que visão de vida, irmãos. Que visão de morte, é algo impressionante. Paulo estava preso e ele recebeu muitas acusações levianas, inimigos ardilosos, implacáveis contra ele. Os cristãos eram acusados de canibais, incendiários, devassos, rebeldes. E Paulo diz: eu não me envergonho pelo fato de estar preso aqui, pelas acusações que estão me fazendo. Paulo queria glorificar Cristo no seu corpo. Ele queria a glória de Deus, não as glórias humanas. Ele não pensava em prestígio, não em prestígio na vida terrena, em reconhecimento dos homens. Ele buscava a glória de Jesus na sua vida. Ele levava no seu corpo as marcas de Cristo. Eu quero glorificar a Deus no meu corpo, seja na vida, seja na morte. Isso é otimismo, muito mais que otimismo, isso é fé, isso é segurança espiritual, é esperança eterna. Mesmo que estivesse próximo do seu martírio, porque para ele, irmãos, o fim da linha não é o martírio, o fim da linha é a glória. Para ele, a última cena não era a guilhotina romana, mas o paraíso. A morte não é um fim trágico, mas o momento de receber a coroa da vida. Essa convicção nós precisamos ter, irmãos. O que vai acontecer esse ano?
Você tem mais um ano de vida? Você pode garantir isso? Quanta gente está morrendo de repente, né? O pessoal está culpando a vacina aí, não quero nem entrar nesse mérito aí. Gente morrendo de repente, caindo, ao vivo e a cores, cai, não tem tempo nem de socorrer. Será que em dezembro, dia 31, eu estarei aqui, irmãos? Você estará? Não sei. Moody, o grande avivalista do século XIX, na hora da sua morte, ele disse assim: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória. Martin Lloyd-Jones, grande pregador do século XX, ele disse para sua família assim, antes de morrer: não orem mais por minha cura, não me detenham da glória de Deus. E Miguel Gonçalves Torres, um pastor presbiteriano, na hora da morte, disse assim: eu pensei que iria para o céu na hora da morte, mas o céu veio me buscar. Que coisa maravilhosa, irmãos. Para muitas pessoas a morte é o terror. Por que o pastor está falando isso hoje? Porque é a sua vida. Porque é a sua vida que você tem que decidir para onde você vai, o que será do seu futuro, onde você vai passar a eternidade. Onde? Tenha essa convicção, viva com essa convicção, e você vai ter uma vida muito melhor. A vida será de qualidade, muito melhor. Nós temos que ter essa visão da vida e da morte, irmãos. Sua vida está nas mãos de Deus, seu futuro está nas mãos de Deus. Vença o medo, a preocupação, a ansiedade. Viva a vida abundante que Jesus trouxe para você. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Aproveite as oportunidades. Valorize as coisas espirituais. Valorize a sua família. Valorize seus pais, seus avós, seus filhos e filhas. Porque daqui a pouco, irmãos, não estamos mais aqui. E reconhecer a oportunidade depois que ela passou, não adianta nada. Nada, nada, nada. Tem que ser agora. Agora. Concluindo, queridos, estamos iniciando mais um novo ano. Não sabemos como será, o que nos espera. Mas, se queremos viver na perspectiva de Deus, devemos olhar para o passado sem amarguras, mas com gratidão, dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Alegre-se no Senhor hoje, no presente. Viva com alegria, paz. Não deixe nada nem ninguém tirar a alegria que Jesus colocou no seu coração. Viva cada dia, de cada vez, procurando fazer a vontade de Deus. E você vai enfrentar o seu futuro com fé e esperança, sabendo que Deus está no controle da sua vida, e nós só partiremos quando Deus disser:
é agora. Chegou a sua hora. Quando Deus disser, não vai ser bala perdida, enfermidade, luta, nada, vírus, nada. Só quando Deus determinar. Então, viva com intensidade, fazendo a vontade de Deus, e você será muito, muito feliz. Amém? Que o Senhor nos abençoe, tendo misericórdia de nós. Vamos estar em oração, queridos. Curve a sua cabeça. Eu gostaria que você avaliasse sua vida, porque eu estou avaliando a minha. Avalie sua vida. Pense um pouquinho. Nessa primeira celebração da ceia, meu irmão, minha irmã, tem pecado que você não conseguiu vencer e precisa esse ano vencer? Um mau costume, um vício, que você precisa ter a vitória de Deus? Tem algum mandamento de Deus que você não está obedecendo? E você precisa agora, nesse primeiro domingo, fazer um novo propósito. Senhor, a partir de hoje, eu quero te obedecer nisso. Talvez ser mais amoroso com a sua família, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais. Talvez socorrer mais o necessitado. Talvez falar mais de Jesus. Viver mais o Evangelho. Talvez ser fiel a Deus na entrega de dízimos e ofertas. Talvez pedir perdão a alguém. Talvez perdoar alguém. O que está faltando? Que você precisa, daqui para frente, de atitude, de mudar. Quer mudança, meu irmão, minha irmã? Comece a mudar. Tome atitudes diferentes, especialmente em relação à sua comunhão com Deus. Ler mais a Bíblia, orar mais, estar nos cultos, celebrando Cristo com a sua igreja. O que precisa? Qual o propósito que você precisa fazer nesta manhã? Confessa a Deus, fala para Deus agora, em nome de Jesus. Senhor, ouve a oração da tua igreja, do teu povo. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a sermos cristãos de verdade, discípulos e discípulas de Jesus. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti. Ajuda-nos a obedecermos a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vencer nossas falhas, pecados, fraquezas. Dá-nos a vitória, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.